Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, Rafa Volsi aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre temperatura sumida e escolha de flap para decolagem, tá? Muita gente chega aqui nessa página do FMC, deixa eu abrir ele aqui na tela. Chega aqui nessa página do FMC e acaba simplesmente pulando, né, decolando com o avião em toga. E não tem problema nenhum. Decolar em toga significa que você vai decolar com a potência máxima. Não tem problema nenhum se você faz isso. Eu faço isso quase sempre, porque infelizmente o PMDG ele não tem um EFB para a gente fazer essa análise de pista, né? E a gente dependeria de tabelas de terceiro ou programas de terceiro, que eu vou até mostrar um aqui no vídeo como bônus no final, um aplicativozinho que faz esse cálculo, mas se você quer aumentar o seu nível de simulação ou simplesmente se você quer entender o que é a temperatura sumida, então fica no vídeo aí que a gente vai falar sobre isso hoje, beleza? Se eu tivesse uma vinheta, ela ia tocar agora. Antes de eu começar, deixa eu falar o seguinte: eu não gosto desses vídeos que a gente quer ver o assunto e o cara fica falando um monte de coisa que ia, enfim. Mas eu vou ter que dar um recado rapidinho para vocês. Como vocês sabem, eu sou um canal pequeno, eu estou começando agora no YouTube, estou trazendo conteúdos aí, principalmente do 737, que é o avião que eu mais voei na vida, e compartilhando aí essa experiência que eu tenho, essa pouca experiência com vocês aí da aviação virtual, para a gente enriquecer aí a comunidade, né? Porém, eu não consigo criar conteúdo na velocidade que o algoritmo do YouTube demanda. Então, vocês podem ver que os canais grandes eles postam um vídeo por dia. Isso é impossível para mim porque eu não vivo disso, né? Mas, se você quiser contribuir com esse trabalho, quiser contribuir com esse canal, você pode me apoiar de várias maneiras. A primeira delas é a mais fácil, é você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui, deixar teu like, fazer um comentário aí para ajudar a criar um engajamento no vídeo. Essa é a maneira mais fácil, é de graça. E a segunda maneira, se você se sentir à vontade, se seu coração achar que é justo, você pode fazer uma doação para o canal também. A chave Pix está aqui na descrição, ou pelo QR Code que eu vou tentar colocar aqui na tela. Se você achar que é justo, também você pode fazer essa doação. Lembrando que eu não vivo disso, então todas as doações que forem feitas para o canal, eu vou converter isso para melhorar a qualidade aí desse conteúdo, beleza? Então essa aqui é a página de performance do avião, tá? A gente vai encontrar ela aqui logo no começo aqui, Initial Reference. Você vai entrar por essa página, você pode vir aqui direto em performance. Tem a página de pesos, né? De altitude cruzeiro. N1 Limit é a página que interessa aqui pra gente nesse vídeo de hoje, beleza? O que acontece aqui, ó? Primeiro eu vou falar desses números aqui, ó, 26, 24, 22 e 27K. Isso aqui significa, tem um D-rate escrito aqui, ó. Significa que a potência nominal desse avião, ela é de 26K, tá? A potência do motor do avião é 26K. Porém, o operador do avião pode, se quiser, fazer um derate do motor, ou seja, ele pode diminuir a potência desse motor eletronicamente, né, para que ele não passe de 24K, por exemplo, tá? No caso aqui, tem um 22K aqui embaixo também, ó. Mas não sei se isso mudou, mas quando eu voei o 737 não tinha essa opção. Você só conseguia fazer um derate de 27 para 26 para 24, tá? Diferente dos aviões que eu voei lá na Gol também, aqui o 27K ele põe como bump. Tá? E eu percebi que aqui é como se eu fizesse um overboost do motor. Em vez de eu fazer um derate, eu vou fazer um overboost do 26 para o 27K. Não era exatamente assim no avião real, mas eu acredito que funciona exatamente igual se fosse um motor 27K. Tá? Então, o nosso avião aqui é um 26K. E ele está me dando aqui uma temperatura ambiente de 25 graus, com um N1 máximo de 101,5. Se eu fizer um derate desse motor para 24K, ele vai obviamente diminuir a potência. Ele vai me dar aqui no máximo 97,1. Para 22K, mais ainda 95,2, tá? Qual que é a vantagem de fazer um derate? É você economizar motor, você aumenta a vida útil do motor, você economiza combustível e aumenta a vida útil do motor. Então, essa é uma das formas de você economizar motor e combustível, tá? É a forma mais simples, você faz um derate do motor.
É claro que isso não é feito no achismo. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, eu vou decolar com 24K, porque hoje eu acho que o 24K vai dar. Não. Existe um método que a gente vai ver daqui a pouco, que cada empresa vai ter o seu método ali, dentro do que o fabricante determina, cada empresa pode criar o seu próprio método, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, além do 26, 24, 22K que a gente pode reduzir esse motor, eu também posso reduzir esse motor com uma temperatura assumida, tá? Vejam que eu tenho aqui 25 graus e ele está me dando 101,5. Entenda que quanto maior a temperatura ambiente, menor vai ser a performance do motor. Ou seja, em vez de eu carregar, vamos supor, 70 toneladas quando está 25 graus, a temperatura subiu para 35 de uma hora para outra, eu não consigo mais decolar com 70 toneladas. Eu tenho que tirar peso desse avião. Eu tenho que diminuir carga, tirar passageiro, o que for, para encaixar na performance para essa nova temperatura ambiente. E a bem da verdade é que 90% ou até mais, eu diria 99% das operações, pelo menos da Gol, não se decola com potência máxima, não se decola com toga. Se decola com alguma temperatura assumida ou com derate, toga, porém com algum derate, tá? De 20 para 24K no caso. 90% das operações são assim. Por quê? São voos curtos, 1, 2, 3, 4 horas e pistas longas. Então você não precisa de uma performance tão grande para fazer esses voos, tá? O avião foi feito para abastecer 20 toneladas e a gente vai operar com 6, 7, 10, tá? Então a gente consegue diminuir a potência do motor, a gente economiza combustível e economiza a vida útil dele também. Vamos colocar uns exemplos aqui para a gente clarear isso na mente. Eu estou com 25 graus aqui, ó, e ele está me dando uma potência máxima de 101,5. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou limpar o tempo aqui, vou tirar esse live weather, vamos deixar lá os mesmos 25 graus. Olha lá, 25,5, tá ótimo. 101,5. Se essa temperatura for para 35, que foi o que eu dei de exemplo, 35, ele cai para 100,5. Se ela for para 46, 99, 46, 98,8. E assim por diante. Quanto maior a temperatura, sendo que aqui ele vai até 10 graus, até 60 graus, perdão, ele vai para 96,6. Claro que isso não é uma conta, não é uma matemática perfeita, ele pode ter alguma variação. E se a temperatura também está muito fria, o motor também perde rendimento. Ó. Então, se eu estou com 8 graus, eu estou com o máximo aqui reduzido. Se eu estou com menos 90 graus, acho que ele nem calcula mais aqui, ó, mas vamos colocar uma temperatura possível. Menos 10, ó, 96, tá? Então vamos supor que o meu peso de decolagem aqui em Ribeirão Preto hoje, com 27 graus, que é o que está agora, o meu peso atual de decolagem, todo mundo entrou, carregou, eu estou com 60 toneladas carregado. O avião, peso máximo, peso de decolagem atual dele, 60 toneladas. E aí eu vou checar numa tabela, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quanto que eu consigo decolar com 27 graus. E aí eu olhei lá na minha tabela e eu vi que para 27 graus aqui em Ribeirão Preto, eu consigo decolar com 75 toneladas. E eu nem preciso de 75 toneladas, eu estou com 60 só. Então o que eu vou fazer? Eu vou mentir para o avião, eu vou contar para ele que a temperatura que está lá fora é maior. E aí ele vai me entregar uma potência menor, tá? Então vamos supor que eu vou assumir aqui uma temperatura de 60 graus, ó. E aí ele vai reduzir aqui e me coloca 92,3. E nessa mesma tabela que eu vou mostrar agora para vocês, vocês vão ver lá que 92,3 para essa condição que eu estava hoje, eu estou chutando exemplos, a gente vai fazer um exemplo real, tá? Você olhou lá na tabela e viu que você decola com 60,5 toneladas. Beleza, é o que você precisa. Você está economizando combustível, está economizando motor e está decolando 100% dentro do que o fabricante manda, 100% seguro, dentro do que o fabricante manda e dentro do que a regulamentação manda também de performance de pista, de primeiro segmento, segundo segmento, subida e tudo mais, beleza? Então vamos fazer um exemplo real agora para a gente ver melhor isso na prática, tá? Eu vou deixar aqui tempo real mesmo, Ribeirão Preto, vou apagar isso aqui. Vamos colocar aqui um peso nesse avião primeiro. Vamos vir aqui em Fuel.
eu vou colocar, vamos supor que seja São Paulo Congonhas, por exemplo, deve ser 5,5 toneladas de combustível, algo assim. E o payload, a gente está com o avião vazio, vamos dizer que a gente está com 52 de zero fuel, tá? Então, ó, tô com 70 passageiros aqui, 76 passageiros, estou com pouca carga, estou com 40, quase 50% do avião carregado, tá? Ou seja, estou com o avião vazio, tá leve, estou com o avião bem leve, né? O nosso peso atual de decolagem é 57,5, tá? O máximo estrutural é 79,3. Então vejam que a gente tem muita distância aqui de uma coisa para outra, tá? Vamos colocar nessa página aqui, ó. Vou colocar o zero fuel. Vamos colocar 1 tonelada de reserva, só de exemplo, né? Claro que nunca seria isso. Vou colocar 2,3, deve ser algo assim mesmo. 2,3, nossa altitude de cruzeiro, vamos supor que é 280. E ok, vamos para N1. Estou com 25 graus lá fora em Ribeirão Preto, com 101,5. Agora o avião está carregado, já entregaram a load sheet. A gente vai fazer a análise da pista, tá? Eu vou abrir aqui o PDF para vocês. Hoje em dia, essa análise também ela já é feita muito mais automaticamente ali pelo FB, né? Eu acho que nem se usa mais esses PDFs, tanto que é difícil encontrar esses PDFs aqui. Mas eu consegui essa aqui, que são um pouco mais antigas, mas dá para a gente entender esse conceito da temperatura sumida. Então vamos lá, ó. É um 737-800 SFP, Ribeirão Preto, pistão no 8, flap 5. Você pode decolar com flap 1, inclusive. Tem gente que nem sabia que pode decolar com flap 1. Flap 1, 5, 15 ou 25. 10, 15 e 25. Você pode decolar com todos esses flaps. Então é o 26K, o anti-ice off, elevação, algumas informações da pista, né? Bleeds off e bleeds on. A gente vai decolar com bleeds on. Então eu sei que o nosso peso atual, memorizem, é de 57,6. Nosso peso atual de decolagem é 57,6. Vou colocar aqui em cima, ó, esse valor para a gente ficar com ele, para vocês acompanharem. 57,6. 25 graus é a temperatura ambiente. Vamos ser mais conservador e eu vou pegar 26 graus. Para 26 graus, o meu peso máximo de decolagem é 67,8, tá? Esse F aqui significa field, significa que o que limita esse peso é o campo, tá? A gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, mas não é tão importante para esse conceito que a gente está vendo aqui agora. Então, 67,8. Eu falei para vocês que a gente está com 57,6. De 57,6 para 67,8 tem muito chão, né? Tem 10 toneladas praticamente. Então a gente não precisa dessa performance toda, certo? O que a gente vai fazer? Eu vou procurar aqui na tabela aonde está o 57,6. Ó. Eu vou subindo aqui, ó, e eu cheguei em 58. Tá? 57,6, máximo de 58. Para 52 graus, o máximo de decolagem é 58 toneladas. Para mim, tá ótimo, é o que eu preciso, me atende. Então eu vou assumir uma temperatura de 52 graus, tá? E aqui eu tenho as velocidades, ó, 129, 130 e 135. Vamos colocar aqui no FMC, deixa eu tirar a carta da frente. Então, vamos colocar aqui 52 graus, que foi a temperatura lá que a gente encontrou, 94,1. As velocidades aqui, deixa eu conferir novamente, para 52 graus, 129, 130 e 135. Por curiosidade, vamos ver se bate aqui a conta do PMDG. Provavelmente não vai bater, tá? Mas vamos dar uma olhada. RH1. Não está tão longe, né? Mas a gente ficou com 129, 30 e 135, era isso? 129, 130 e 135, beleza? Ficou mais ou menos próximo aqui, né? Esses valores aqui também pode ter alguma correção, porque a Gol quer algum benefício aí, alguma margem de segurança também, tá? Então tá lá, 129, 130, 135, são as nossas temperaturas aí, as nossas velocidades com a nossa temperatura assumida de 52 graus, beleza? Espero que tenha ficado claro, então. Resumindo o que a gente faz, a gente pode fazer um derate do motor ou a gente pode assumir uma temperatura. Seria possível, se eu tivesse análise aqui, a gente fazer
um day rate para 24K e assumir uma temperatura, tá? Com certeza não seria, com certeza não seria 52 graus, mas poderia ser 36, por exemplo. Então valeria a pena também. Só que eu não tenho essa análise eu não tenho esse PDF que eu acabei de mostrar para vocês. Para 24K, só tenho para 26. Então a ideia é mais para mostrar como funciona a temperatura assumida. Então, resumindo, eu posso fazer um day rate do motor para economizar motor e combustível, e eu posso mentir assumindo uma temperatura que não é verdadeira para reduzir também a potência do motor, para o avião me entregar no máximo a potência que eu preciso para decolar, e aí me sobra toda essa margem aí, economiza combustível e motor, beleza? Bom, e como funciona a escolha de flaps na Gol? Essa parte não é complicada, mas precisa de um pouco de atenção. Escolha de flap na Gol é o seguinte: primeiro, the rate 24K, sempre vai ser preferência para 24K com o menor flap possível, assumindo alguma temperatura. Então, por exemplo, se eu fizer um the rate para 24K e usar flap 1 e der no limite o peso, neste caso, 24K com flap 1 e deu no limite, flap 1, 24K é o que a gente vai decolar usando toga. Se eu fizer um day rate para 26K, e aí, por exemplo, eu fiz 24K flap 1 e não deu. Puta, com 24K e flap 1 não dá para decolar. Não tem como decolar. Então eu vou mudar para 24K flap 5, para ver se eu encaixo esse peso. Se der flap 5 com toga, vamos embora nessa opção, tá? Se der para reduzir, melhor ainda. A preferência é que dê para reduzir. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha reduzido para 26K e olhei lá a análise para flap 1. Com flap 1, eu consigo decolar com toga. Só que aí eu olho a análise de flap 5 e eu vejo que eu consigo decolar com flap 5 assumindo 25 graus, que está hoje, assumindo 36, por exemplo. Então a Gol prefere que eu decole com flap 5, assumindo 36 graus. Desde que a temperatura assumida seja pelo menos 5 graus maior do que a temperatura atual, a orientação é que você mude para o flap seguinte, para o flap 5, tá? Ou para o flap 10, se fosse o caso, né? Então, se a temperatura fosse 25 graus, como está aqui agora, eu coloquei 26K, fiz análise para flap 1, deu toga, beleza? Essa está garantido. Eu vou olhar flap 5 e ver se a temperatura que eu assumo para esse peso, ela é pelo menos 5 graus maior. Se for, então vai ser flap 5 a escolha de decolagem da Gol, tá? Se ficou confuso, me dá um alô aqui nos comentários, a gente tenta fazer isso na prática também, em algum outro vídeo ou em live, por exemplo, beleza? E para fechar esse vídeo, para não estender mais, que já está um vídeo longo, eu vou mostrar para vocês aqui um aplicativo que eu comprei hoje, um aplicativo pago, infelizmente ele custa 10 euros, que ele faz análise de decolagem, tá? Eu não sei se funciona, vai ser a primeira vez que eu vou usar também. Deixa eu colocar ele na tela aqui para vocês. Ó, então tá aí, o aplicativo chama Topper Calculator para Boeing 737. Tem várias opções lá, eu comprei para o NG, né? Todos custam 10 dólares. Tem uma versão web que você paga mensal, se não me engano é 1,99. De repente para testar, para ver, vale a pena. Ele tem até mais aviões nessa versão web. Só que você paga todo mês, eu não sei se tem que pagar pelo menos o ano inteiro. Provavelmente, né? Então eu comprei esse aqui porque é o que me interessa, né? Que é do Boeing 737. Vamos fazer uma análise aqui para Ribeirão e vamos ver se bate, pelo menos um pouquinho. Se bate um pouquinho aqui com a análise que a gente tinha da pista lá, tá? Então vamos colocar aqui ó, um 737-800. Tá aqui, ó, CFM 26K, beleza? O aeroporto é Sierra Bravo, o meu papá. Pistão no 8. Esse aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que é algum... Se você tiver alguma interdição na pista, você vai colocar aqui quantos metros você perdeu. Eu não tenho certeza, mas vamos descobrir depois. Vou colocar aqui flap 1, por exemplo. Vamos ver se bate com o que a gente tem aqui, ó. Vamos colocar flap 1, pista seca. O vento, como na Gol, eu vou considerar que é vento calmo. Temperatura ambiente é
25 graus. E na Gol também sempre considera que é 1013, tá? O nosso peso de decolagem é 57.600. E aí vamos clicar aqui em calcular e vamos ver o que ele dá. Ó. Ele está dando aqui para mim que com o flap 1 eu consigo decolar assumindo 63 graus. Pelo que a gente acabou de falar da Gol, que se eu conseguir assumir pelo menos 5 graus a mais, eu posso utilizar essa configuração. Tá? Na Gol, o máximo que assume, pelo menos até a época que eu voava, era 60 graus. Hoje, como é feito pelo FB, eu não sei se esse valor pode ser maior. Mas, pela regra que a gente acabou de falar, ou seja, eu consigo decolar com 26K, flap 1, e assumindo 63. Beleza, pode ser. O que não dá para fazer aqui, que seria bem legal, era reduzir o rate do motor, para ver se daria para fazer com 24K, né? Vamos colocar aqui os 5 graus de flap, ele vai dar muito mais, né, do que a gente viu aqui. Não está batendo tão legal, não. Vou calcular, ó. Ele está dando flap 5 e eu consigo assumir até 67 graus, sendo que na tabela lá deu 52. Eu vou fazer uns testes com esse aplicativo aqui e ver se bate mais ou menos para ver se é confiável de usar, beleza? E aí posso trazer um review disso aqui para comparar também. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, espero que vocês tenham entendido. Fiz o meu melhor aqui para deixar o mais claro possível, sem muita perfumaria. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Lembrando que também aqui na descrição tem o nosso Discord. Então entra lá que a comunidade está crescendo cada vez mais e o pessoal sempre se ajuda lá também. E é isso. Não esquece, se inscreve no canal, deixa teu like, comenta e compartilha aí no WhatsApp. Obrigado e até a próxima.